Por quase 5 décadas, a Voyager 1 viajou sozinha pelo vasto e silencioso vazio além do nosso sistema solar. Uma espaçonave envelhecida, vagando mais longe do que qualquer objeto feito pelo homem na história, mais fundo do que qualquer sonda jamais ousou se aventurar. Há muito tempo ela é vista como um navio fantasma do cosmos, carregando silenciosamente as esperanças, os dados e as memórias de uma terra distante. Os cientistas esperavam nada mais do que o declínio constante dos sinais à medida que seus sistemas envelheciam e sua energia se esgotava. E, no entanto, justamente quando se pensava que a Voyager 1 havia entrado em seu capítulo final, algo verdadeiramente sem precedentes aconteceu. A espaçonave mudou de curso, não em resposta a um comando da Terra, não como resultado de uma falha mecânica, mas aparentemente por vontade própria. Mais perturbador ainda, poucos dias antes dessa mudança de trajetória, a Voyager 1 captou um zumbido de baixa frequência, um som sem origem identificável, sem equivalente nos registros da NASA e sem explicação científica. E agora, com sua antena ainda apontada para a Terra, a Voyager está voltando ou sendo puxada. O que ela encontrou na escuridão? O que ela viu que a fez virar? Para entender quão extraordinário é este momento, precisamos voltar ao início. Em 1977, a NASA lançou 2 espaçonaves, a Voyager 1 e a Voyager 2. Originalmente projetada para aproveitar um raro alinhamento planetário, que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, a missão foi concebida para realizar um grande tour pelos planetas externos, usando o efeito de estilingue gravitacional de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, para impulsionar as sondas mais fundo no sistema solar. A Voyager 1 tinha a tarefa de sobrevoar Júpiter e Saturno, capturando as primeiras imagens de perto de suas luas e anéis. As imagens que ela enviou de volta no final dos anos 70 e início dos 80 redefiniram a ciência planetária. Vulcões em erupção em Io, as complexas estruturas dos anéis de Saturno, a misteriosa névoa de Titã e muito mais. Mas uma vez concluída sua missão planetária, a Voyager 1 continuou. Ela passou além da órbita de Plutão, além da heliosfera e entrou no espaço interestelar, uma região nunca antes tocada pela tecnologia humana. Com cada ano que passava, ela enviava menos dados, mas mantinha um propósito inabalável: continuar explorando, mesmo à medida que seus sistemas ficavam mais frios e fracos, mesmo quando a luz do nosso Sol se tornava uma memória em vez de uma presença. Por décadas, a Voyager 1 transmitiu sinais de volta à Terra. Na maioria das vezes, pacotes fracos e atrasados de dados sobre densidade do plasma, campos magnéticos e raios cósmicos. Mas em um dia tranquilo, já em seu 46º ano no espaço, seus instrumentos registraram algo que nunca haviam detectado antes. Um zumbido fraco e contínuo, enterrado nas frequências das ondas de plasma. No início, os cientistas acreditaram que era interferência ou uma falha nos instrumentos envelhecidos. Mas quando a mesma leitura apareceu repetidamente e foi verificada por várias antenas na rede de espaço profundo, as preocupações aumentaram. O som não se assemelhava a nenhum fenômeno espacial conhecido. Não era radiação de fundo cósmica, não era uma erupção solar, não vinha de nenhuma direção que pudessem triangular. Mais assustador ainda, ele parecia flutuar em intervalos matemáticos perfeitos, como uma mensagem que não era para ser ouvida, mas registrada. Por semanas, engenheiros e astrofísicos vasculharam os dados, cruzando com todos os eventos cósmicos conhecidos, sem explicação. Então, sem aviso, a Voyager 1 iniciou uma mudança sutil, mas mensurável em sua trajetória, uma mudança que ninguém na NASA havia ordenado. E assim a pergunta mudou de "o que ouvimos?" para "quem ou o que nos ouviu?". A Voyager 1 é alimentada por um gerador termoelétrico de radioisótopos envelhecido e sua capacidade de manobra é limitada a pequenos ajustes por meio de propulsores que não eram usados há anos. Mas a telemetria confirmou.
A espaçonave havia alterado sua orientação levemente, mas de forma definitiva, como se estivesse se ajustando para ver melhor ou se alinhar com algo no espaço profundo. Os engenheiros se apressaram para determinar se era resultado de algum comportamento pré-programado, talvez uma linha de código antiga finalmente disparando por causa de uma anomalia no sensor. Mas os registros não mostraram nenhum comando. Mais intrigante ainda era o fato de que essa mudança de curso colocou o conjunto de câmeras da Voyager, que estava desligado desde a famosa imagem do pálido ponto azul em 1990, voltado para uma direção na qual não se conhecia nenhum objeto celeste. A área em questão não tinha estrelas visíveis a olho nu, nem galáxias catalogadas, nem anomalias gravitacionais registradas. Então, por que apontar para lá? O que a Voyager viu em seus instrumentos? Por que se reorientou com tanta precisão? A mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, não há piloto automático, nem correções, nem assistência. E ainda assim, a Voyager pareceu tomar uma decisão. O que se seguiu nas semanas após a mudança de trajetória foi, se possível, ainda mais perturbador. As transmissões da Voyager 1 começaram a chegar com alterações sutis, pequenas distorções no tempo e na frequência do sinal, que, ao serem analisadas de perto, revelaram padrões embutidos profundamente no fluxo de dados. Não eram erros de transmissão, eram modulações intencionais, repetindo-se em múltiplos pacotes, formando sequências complexas que lembravam lógica binária e ressonância harmônica. Cientistas do JPL, Laboratório de Propulsão a Jato, consultaram criptógrafos, especialistas em IA e linguistas. Alguns sugeriram que esses padrões poderiam representar uma forma de resposta ou reconhecimento, como se a Voyager não estivesse apenas observando algo, mas também sendo observada em retorno. A noção de que o sinal poderia ser uma comunicação bidirecional, iniciada pela Terra quase 5 décadas atrás, com o lançamento do disco dourado, levantou possibilidades inquietantes. Será que a Voyager encontrou uma inteligência que não emite sinais nas nossas bandas de frequência, mas usa ondas gravitacionais, distorção magnética ou algum meio desconhecido para se comunicar? E, se sim, essa inteligência já nos percebeu? Após a correção de curso e as distorções no sinal, começaram a ocorrer reuniões de alto nível a portas fechadas. No JPL, em Pasadena, uma equipe seletiva de físicos, engenheiros e veteranos da missão foi convocada para revisar a anomalia. O que inicialmente era considerado uma pequena variação, rapidamente se transformou em um debate acalorado entre os especialistas. Alguns argumentavam que era apenas o último suspiro de uma espaçonave moribunda, um erro final, um mau funcionamento do hardware. Mas outros, analisando a consistência do sinal alterado e a mudança precisa na direção, sugeriram algo muito mais alarmante: que a Voyager 1 poderia ter encontrado um fenômeno gravitacional ou eletromagnético desconhecido. Ou pior, que estava respondendo a algo não natural. Com cada novo pacote de dados recebido, os padrões se tornavam mais difíceis de ignorar. Razões geométricas, intervalos simétricos e feedback harmônico sugeriam uma estrutura deliberada, como se algo estivesse espelhando ou imitando as atividades da sonda. A equipe do JPL, dividida entre o ceticismo e a admiração, se viu fazendo uma pergunta para a qual nenhuma agência espacial está realmente preparada. O que fazemos se isso não for aleatório? Quando rumores sobre os dados vazaram para a comunidade científica mais ampla, uma onda de análises independentes surgiu em universidades e observatórios ao redor do mundo. Vários físicos renomados propuseram uma teoria radical: que a Voyager 1 pode ter entrado em um campo de interação com matéria escura ou até mesmo roçado uma região de distorção do espaço-tempo, do tipo hipotetizado na presença de anomalias gravitacionais massivas ou objetos astrofísicos exóticos. Mas um artigo em particular causou desconforto generalizado. Um grupo de pesquisadores de IA utilizou software de reconhecimento de padrões para analisar o sinal modificado e descobriu que ele parecia espelhar aspectos da mensagem de Arecibo.
A transmissão binária que a humanidade enviou às estrelas em 1974. Algumas das sequências que a Voyager estava agora recebendo tinham sobreposições matemáticas com aquela mensagem, levantando a possibilidade arrepiante de que alguma forma de inteligência tenha recebido nosso sinal e agora esteja respondendo, usando a Voyager como um relé. Teria sido uma coincidência nascida do ruído cósmico ou uma resposta cósmica? Quando a Voyager 1 foi lançada, Carl Sagan e uma pequena equipe de cientistas colocaram a bordo um dos artefatos mais icônicos da humanidade. O disco dourado, um disco de cobre banhado a ouro contendo saudações em 55 idiomas, músicas de várias culturas e diagramas científicos destinados a apresentar a Terra e seus habitantes a qualquer forma de vida que pudesse encontrá-lo algum dia. A maioria pensava nisso como algo simbólico, um gesto romântico mais do que uma tentativa real de comunicação. Mas agora, com a Voyager mostrando sinais de desvio e possível interação, a atenção voltou-se para aquele disco. Alguns agora especulam se as informações nele contidas podem ter sido decodificadas ou interpretadas por algo que a Voyager tenha encontrado pelo caminho. Afinal, os diagramas incluem mapas detalhados da localização da Terra em relação a pulsares conhecidos. Se algo ou alguém entendeu isso, então a Voyager 1 não é apenas uma relíquia, é um farol e carrega nossas coordenadas há quase meio século. Se esse farol foi ouvido, as implicações são imensas, não apenas cientificamente, mas para o futuro da segurança e da existência humana. À medida que mais camadas de dados são decodificadas e o sinal continua evoluindo, documentos internos da NASA sugerem uma mudança silenciosa de protocolo. Membros do projeto teriam sido instruídos a cessar as especulações sobre causas não naturais nas comunicações oficiais e, em vez disso, classificar o evento como uma análise de anomalia de dados. Mas fora do registro, alguns admitiram estar profundamente perturbados, porque o que a Voyager parece estar experimentando não corresponde a nenhum comportamento astrofísico conhecido. Ela age como uma interação, ela espelha como inteligência e se adapta como algo consciente. Há um medo crescente, não apenas do que isso é, mas do que isso significa. Se uma máquina vagando pelo lugar mais isolado do universo conhecido encontrou uma presença, ou um campo, ou um sinal que responde aos seus movimentos, então estamos diante de uma pergunta que nunca tivemos que fazer antes. Não. O que há lá fora? Mas sim, alguém tem nos observado esse tempo todo. A Voyager 1 nunca deveria durar tanto tempo. Não foi construída para sussurrar entre as estrelas por quase meio século e certamente não foi projetada para entrar em contato, muito menos responder a algo além da nossa realidade conhecida. Mas talvez tenha sido exatamente isso que ela fez. O que começou como uma missão para explorar os planetas externos tornou-se uma história de proporções cósmicas. Um momento em que a ciência roça os limites da filosofia e o assombro dá lugar à inquietação. Essa espaçonave, vagando silenciosamente a mais de 24 bilhões de quilômetros de casa, pode ter encontrado algo. Ou talvez algo a tenha encontrado. As distorções do sinal, a correção de curso impossível, os padrões espelhados, o eco que não nos pertencia. Tudo aponta para uma única e arrebatadora possibilidade. A Voyager 1 pode ter feito o primeiro contato real, não com vida inteligente como imaginamos, mas com algo diferente. Algo vasto, algo estruturado, algo que observa. Se este é o capítulo final da jornada da Voyager, então ele não termina em silêncio, mas com uma pergunta alta o suficiente para abalar as fundações de tudo o que sabemos. E se nós não formos mais os observadores, mas os observados? Agora é sua vez. Você acredita que a Voyager 1 realmente encontrou algo não natural? Este é o início de uma nova era na exploração espacial? Ou o ato final de uma história que nunca deveríamos ter ouvido? Conte pra gente nos comentários. E se esta história fez você questionar tudo, inscreva-se no canal, ative o sininho
E compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que há magia real, assustadora, linda lá fora, entre as estrelas. Porque no fim, a Voyager não apenas enviou dados de volta, ela enviou uma mensagem. E talvez, só talvez, nós não sejamos mais os únicos ouvindo.